Bom, bom dia a todas e todos. Eu já mostrei que eu trouxe paletó, vou tirar. Tá? Quando o Sérgio me convidou, há muito tempo atrás, tipo meses atrás, era para dezembro, tá? Estava longe pra caramba. Aí, por dois motivos. Primeiro porque estava longe e depois porque o Sérgio, eu não sabia que era com bolo festa de aniversário, tá? Senão eu teria mudado o tom da conversa, mas tudo bem. Mas parabéns para o Sérgio, para os colegas, para o Instituto, para o diretor do Instituto de Geociências, tudo bem? E eu tenho que dizer que eu conheço o trabalho desse grupo desde sempre. E eu me relaciono com muitas pessoas que vêm daqui, também desde sempre, porque eu sou muito mais velho que todos eles, tá? Inclusive o diretor que diz que é criancinha. Eu acho que o estudo acadêmico sobre ciência, tecnologia e inovação é um estudo absolutamente essencial, especialmente para países que levam a sério, como política de Estado, ciência, tecnologia e inovação. Não é o caso de verdade de nenhum país da América Latina. Tá? Acontece o seguinte, se não fosse pelo trabalho desse grupo e outros grupos que trabalham juntos, aí tem um cara que está trabalhando nisso há muito tempo no CGE, e outros colegas, o esforço de incorporar ciência, tecnologia e inovação na política de Estado não existiria e a possibilidade de fazê-lo seria zero. Então, eu acho que grupos como esse, como o grupo do Instituto, que tentam dar uma reflexão acadêmica ao estudo da ciência, tecnologia e inovação e fazem de tudo isso uma ciência, é um esforço que sozinho contribui de forma importante para que algum dia, e ninguém pode se cansar nesse jogo, os nossos países incorporem ciência e tecnologia dentro das políticas de Estado. Tá? E esse é um aviso especialmente para os jovens. Não pensem que nenhum dos velhos que está aqui, e eu sou o mais velho de todos, está cansado de fazer essa tentativa. 1, 2. Não pensem que o estudo da prospecção e do impacto e dos resultados da ciência, tecnologia e inovação que se fazem no país a muito custo é um estudo ou inútil ou que não produz impacto. Todos nós já passamos por fazer ciência, fazer tecnologia, fazer inovação e estudar essas três coisas ao mesmo tempo. E ocupar posições executivas. Por acaso, hoje eu sou presidente do CNPq. E eu vou falar disso. Vou falar de avaliação em ciência, tecnologia e inovação na perspectiva de um cientista que tem uma carreira velha e que podia estar aqui, lá, ou sentado lá, e que sou um de vocês. Tá? Então, nessa perspectiva dupla ou tripla, de um cara que faz ciência até hoje, que ocupa posições executivas e que também reflete, pensa sobre ciência, tecnologia e inovação como política de Estado, é isso que eu vou tentar fazer rapidinho. O Sérgio me disse que eu tinha 40 minutos, eu disse que sim e eu sempre minto. Tá? Então vamos ver. Então vamos falar um pouquinho sobre conjuntura, porque quem não fala sobre conjuntura no Brasil em 2015, eu acho meio complicado. Tá? Isso é o GDP por capita. Esse é um artigo que acaba de sair publicado, eu recomendo que todo mundo leia, especialmente porque foi feito pelo Renato e por mim, e que está publicado no último livro do UNESCO
science in the world on the way to 2030. Tá? Mas isso que aconteceu com o GDP por capita no Brasil nos últimos anos. Eu não coloquei 2014 e 2015 porque me dá vergonha. Isso daqui é quanto se investe em P&D no Brasil nos últimos 20 anos, uma coisa assim. E vocês veem que está acontecendo a mesma coisa de sempre. Quer dizer, a gente está ouvindo o papo de vamos chegar a 2% há pelo menos 30 anos. Tá? E a gente patina no 1%, e a gente patina em o fato de que o investimento público é sempre mais importante que o investimento privado. Eu acho que é fundamental a gente se manter atento ao contexto, porque senão tudo que eu vou dizer parece que acontece em Disney World, tá? Não, não acontece em Disney World, acontece no Brasil. E aí, quando a gente olha a percentagem de investimento em P&D e compara com cientistas e engenheiros por milhão de habitantes, todo mundo sabe o que acontece. Quer dizer, o tamanho das bolinhas é o tamanho do investimento, a posição embaixo é a percentagem investida em P&D, o outro eixo diz quantos somos cientistas. E o Brasil está no quadrante à esquerda inferior e cresce um pouco a bolinha, diminui um pouco a bolinha, mas a posição da bolinha tem mudado muito pouco nos últimos 20 anos. Como eu já disse, a contribuição do setor privado para o investimento em P&D continua abaixo. Se o Brito estivesse aqui, ele imediatamente, o slide seguinte seria mais São Paulo diferente. Tudo bem. E ele vai estar aqui hoje à tarde, eu espero. Tá? Tudo bem, São Paulo é diferente, mas continua abaixo. E aqui vem, eu acho que um dos pontos que o Sérgio fez, que é o costume de muitas agências de financiamento e de diretores, presidentes, sei lá o quê, de mostrar somente resultados. E esquecer completamente de mostrar impacto. Então, é mais ou menos, e que me perdoem os especialistas, é mais ou menos como querer vender uma lavadora de roupa, tá? Contando para todo mundo quantos parafusos tem. E depois contando a evolução, que o ano passado tinha 500 parafusos, esse ano tem 520. Tá? E o ano passado tinha 300 arruelas, esse ano tem 452 arruelas. Isso não mostra se a lavadora lava mais branco e não mostra se lava melhor a roupa que o nosso competidor do lado. Então, a diferença entre resultado e impacto, para mim, sempre é pensar na lavadora de roupa. Tá? Eu não quero mostrar arruela. Eu não quero mostrar parafuso. Eu quero saber se o investimento que nós fazemos em ciência e tecnologia lava mais branco. Nós estamos aumentando o número de papers, tudo bem, só que o nosso impacto, medido como citations per paper, relativos, blá, 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 continua patinando abaixo de 1. Isto é, o impacto médio da ciência feita no Brasil, apesar de todo o esforço e apesar do fato que nós temos cientistas espetaculares. Mas nós temos que pensar no Brasil. A gente não pode pensar na Unicamp. Nada contra a Unicamp, muito pelo contrário, viva a Unicamp. A gente tem que pensar no Brasil. E para pensar no Brasil tem que pensar que, apesar que estamos aumentando o número de papers, etc. e tal, o nosso impacto, isto é, o que as ideias produzidas pelo Brasil impactam novas ideias produzidas no mundo, é abaixo da média mundial. Tá? E é isso que acontece. Um outro problema, e eu estou falando de contexto por enquanto, tá? Um outro problema que eu acho que deveria emocionar todos nós
já que estamos numa celebração de aniversário, emoção é importante, né? É a relação entre o IDH e o número de papers por milhão de habitantes. Cada corzinha aí, cada símbolo é um país. Eu não quis botar as bandeirinhas, porque senão ia ficar muito poluído. Mas vejam que existe uma correlação interessante pra caramba entre densidade de cientistas e índice de desenvolvimento humano. O que isso quer dizer? Quer dizer um monte de coisas, mas precisa que todos nós pensemos o que isso nos diz. E uma coisa que pode dizer, claro que existem interpretações alternativas, é que a partir de um certo IDH, que por acaso, não dá para ver os numerinhos, mas o IDH do Brasil é 0,744 e o IDH do primeiro ponto, que pertence à reta que vai subindo, é 0,822. Tá? Existem dois universos. O universo que vai até 8.22, desculpa, que pertence a uma linha reta. É gozado isso daí. Isto é, tem uma correlação direta entre IDH e número de cientistas por habitantes. Todo mundo pode imaginar que país é qual, tá? Mas a seta indica o Brasil. E o Brasil está em outro universo. Está num universo em que tem uma oscilação, tá? Aumenta, baixa, não sei o quê, mas se não chega a 0,8 de IDH, não sobe. O que isso quer dizer em termos de política? Brigar pelo prêmio Nobel não nos tira desse patamar baixo. Só vai ter correlação entre ciência e bem-estar se a gente deixa todo mundo feliz. É quase uma forma irresponsável e pouco científica de descrever esse gráfico, mas é isso mesmo. Quer dizer, nós temos que pensar no Brasil, nós temos que pensar que sem aumentar o IDH não vamos sair dessa linha e que pensar nós temos que fazer um grupo que seja maravilhoso e com isso a gente vai sair do buraco. Pelo menos esses dados não concordariam com isso, porque a única coisa que aconteceria é a gente se mexer um pouquinho aqui, tá? Mas não sobe nunca. E se não sobe nunca, o impacto da ciência e tecnologia na economia, na diminuição da diferença entre classes, na etc, 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 não vai ter importância nenhuma. Bom, isso é óbvio, tá? Eu não precisaria nem mostrar isso daqui. Nossa produção de patentes é lamentável. A produtividade parou de crescer há muito tempo, está estagnada. Nós estamos formando doutores, legal. Só que, ainda assim, o número de doutores por milhão de habitantes é bem pequenininho comparado com o mundo. Fim de contexto. Tá? Eu não quero deixar ninguém triste num aniversário. Muito pelo contrário. Nós temos um quadrante de Pasteur. Tá? Nós temos totalmente preenchido o quadrante embaixo à esquerda. Isso quer dizer que a gente sabe para onde que a gente pode ir. A única coisa que a gente não pode fazer é aumentar a densidade desse quadrante. Porque isso é inútil. Bom, CNPq. Como o diretor do Instituto disse, eu sou presidente do CNPq e, portanto, tenho que fazer um pouco de propaganda. Tá? Então, vou mostrar um pouco o CNPq para que a Ana fique contente. O CNPq é uma casa que, historicamente, foi fundada em 51 e que, historicamente, tem a responsabilidade de olhar para formação de pessoal, pesquisa, desenvolvimento, tecnologia, inovação no Brasil todo. Quer dizer, o CNPq está inserido na reflexão de relação entre
importância daquilo que o cientista faz e aumento de IDH no país. E para isso a gente faz um monte de coisa. Apesar de que nos últimos 2 slides, se eu corro bastante, vou mostrar por que a gente faz tão pouca coisa e podia fazer mais. Apesar disso, nós trabalhamos com agentes locais de inovação, nós trabalhamos com institutos nacionais de ciência e tecnologia, com o programa Ciências Sem Fronteiras, trabalhamos com Mulheres e Ciência. O programa RAI é um programa que me emociona, que eu vou descrever depois. Trabalhamos na Antártica, na biodiversidade, sei lá, eu não entendo como que a gente consegue fazer tanto com tão pouca grana. E temos programas que não acabam mais. Bionorte, Protax, biodiversidade, pós-graduação, plantas. Esse Reflora é um programa incrível. Estamos recuperando toda a informação de plantas espalhada pelo mundo nas expedições europeias, principalmente, que não deixaram nenhuma informação no Brasil, levaram tudo para a Inglaterra, para a Alemanha, para a França, e estamos recuperando tudo isso para que, quiçá, o Brasil seja conhecido pelos brasileiros. Isso não é trivial. Etc, etc, etc. Esse mapa é um mapa, de novo, estamos falando de emoções, de celebrações e tal. Se esse mapa tivesse sido feito antes de 2007, seria totalmente diferente. Nós temos centros de excelência espalhados pelo Brasil todo. Isso, eu não estou mostrando o mapa completo, isso só os coordenadores. Se a gente mostrasse o mapa completo, isto é, pessoas relacionadas da rede, a gente cobriria tranquilamente com densidade, não igual, mas mais ou menos, o Brasil todo. Tá? Esse mapa era totalmente diferente em 2007. Estava concentrado naquele estado que às vezes tem boa relação com o Brasil. Eu vou correr aqui, porque senão o Sérgio vai ficar zangado comigo. Tá? Tem programas de tecnologia, de incentivo à tecnologia e inovação, e tem muita informação. O Diretório de Infraestrutura de Pesquisa, o Diretório de Grupo de Pesquisa, tem uma quantidade de informação fantástica. A webpage do CNPq, eu reconheço, é extremamente medíocre em termos de facilidade de achar informação. Estamos melhorando. Por favor, tenham paciência. Tenham paciência porque, por razões que eu não vou entrar em detalhe, aconteceu uma coisa cruzada na esplanada. Desde o Bresser, tá? Começou a terceirizar até a forma de respirar. E na medida que você terceiriza, você perde a capacidade de gerenciar com teu orçamento e tuas pessoas informação. E, portanto, cada vez que eu quero mudar, eu digo, não, assim não. O Sérgio tem que poder... Não, mas a CGE tem que poder acessar toda a informação tranquilamente. Aí o pessoal da TI me diz, mas, peraí, mas isso tem um custo. Mas como tem um custo? É porque a gente trabalha com uma empresa terceirizada, sei lá o quê, que tem que modificar o programa, sei lá onde, e não é pessoal nosso que faz isso. Então, eu lamento, é medíocre, está melhorando, dependendo do orçamento, vai melhorar muito mais. Estou indo para trás? Não, estou indo para frente, tem editais de inovação, temos muita colaboração com muitas empresas e associações de empresários. Esse é um programa extraordinário, na medida em que nós colocamos pessoal graduado dentro das empresas, e a gente faz... Está faltando um, tá? Está faltando um que, sei lá onde ficou. Estamos lançando junto com o Instituto Evaldo Lodge
um programa que não vai se chamar Ciência Sem Fronteira para a Empresa, porque eu não gosto do nome, vai se chamar Inovação Global, que é um programa CNPq, Senai, CNI, que permite que pequenos empresários mandem profissionais que trabalham na sua empresa a fazer estágio em empresa no exterior. Então, isso é uma espécie de Ciência Sem Fronteiras, que não se chama assim, mas para a pequena e média empresa. A plataforma Lattes, eu acho que todo mundo conhece, tem uma imensa riqueza de informação, tem um diretório que já mencionei, e agora eu vou rápido. Agora vem a pergunta, vejam que tudo isso era introdução. Agora vem a pergunta, como que você avalia as ações de fomento do CNPq? Eu acho que essa discussão, como o Sérgio disse, é totalmente internacional. O impacto da ciência, eu acho que é relativamente fácil de avaliar. Existem indicadores bibliométricos que não têm nada a ver com o número de papers, que não tem nada a ver com o índice de impacto da revista, que são muito ricos e que estão crescentemente captando informação de todas as fontes. Quando eu publico um paper, vai aparecer no Google, e se aparece no Google, tenho formas de avaliar quem que leu de verdade, quem que olhou só o título, enfim, a possibilidade de saber se a ideia que eu lancei gera novas ideias, isso é impacto em ciência, tá? É crescentemente facilitada, isso é tranquilo. Agora, como que a pesquisa contribui para o crescimento econômico? Como que o impacto é pontual, ampliado? Qual é o impacto real na sociedade? É difícil. E eu tinha uma série de slides que tem a ver com a apresentação que vem pela rede daqui a meia hora, Sérgio? Daqui a 20 minutos, mas eu vou pular, tá? Mas o assunto é o seguinte, a diferença entre resultado e impacto está sendo não só um assunto de interesse para os estudiosos, está sendo um assunto de interesse para o Congresso aqui nos Estados Unidos, para o Executivo no Chile e na Inglaterra, para a sociedade, que entendeu que você não faz pesquisa básica, inovação e transfere o resultado sem dinheiro público. Vejam que esse é um conceito pesado, tá? Um conceito fundamental e que às vezes é difícil de transmitir. Mas o conceito é seguro e é por isso, porque a sociedade entendeu isso, que a pressão para demonstrar impacto está aumentando no mundo inteiro. E os objetivos e os impactos incluem desenvolvimento intelectual, impacto na sociedade. É fundamental que a gente saiba medir impacto das ciências sociais e humanas de forma quantitativa. Eu acho que esse é um desafio grande. No Brasil, por vários motivos que não interessam, nós perdemos a inserção internacional das humanidades e das ciências sociais. Esse país tinha um lugar importante no mundo. O que quer dizer inserção internacional? Inserção internacional quer dizer coisas simples, que são aplicáveis à arte, que são aplicáveis a qualquer coisa. Inserção internacional quer dizer que se tem um congresso em qualquer coisa, o main speaker tem que ser brasileiro. Porque se não é brasileiro, nós não temos importância. E nós éramos os main speakers em Congresso Internacional de Educação. Nós éramos os main speakers em Congresso Internacional de Sociologia. Nós éramos main speakers em uma série de coisas que têm a ver com humanidade. Nós éramos main speakers em educação. Tá? E a gente perdeu a posição.
e por vários motivos, e nós temos a obrigação coletiva de, primeiro, aumentar o investimento na direção de tornarmos a produção intelectual, humanidades e ciências sociais de impacto universal, olhando para a nossa realidade. E não tem nenhuma contradição entre as duas coisas, muito pelo contrário. Eu acho que a gente precisa desenvolver indicadores decentes. E o último ponto, não vai ser um ponto que eu vou discutir aqui, né? Desenvolver capacidade de análise prospectiva de impactos é uma responsabilidade desse grupo também. Quais são os resultados das ações do CNPq? Então, estou falando dos resultados. A gente tem investido um pouco de grana. Sempre a gente investe na Unicamp, deixa a Unicamp contente. Investe mais na USP porque tem mais gente lá. Colabora com a titulação de mestres e doutores. É interessante que dos artigos publicados no Brasil, quase 40% os artigos que dizem, que reconhecem que ciência não é de graça, reconhecem o CNPq. Tá? Agora, isso é parafuso. Tá? Mas eu vou mostrar daqui a pouquinho que os artigos brasileiros apoiados pelas agências, e esse é o gráfico que o Brito não gosta. O CNPq sai sempre na frente. Agora, alguém podia dizer, não, mas é só um número. Não é assim. Tá? Quando Nature faz a lista dos artigos nas melhores revistas, segundo Nature, nós também, o CNPq também apoia a mesma percentagem, 40%. Quer dizer, é quantidade e qualidade também. Agora, o que eu gosto mesmo é esse gráfico quase totalmente ilegível. Tá? E esse gráfico tem a ver com chacrinha. Tá? Quem não se comunica sofre. Tá? E esse gráfico é interessante porque diz que cada vez que um trabalho é apoiado por todas as agências, o impacto desse trabalho aumenta significativamente. Isso também traz uma série de mensagens, especialmente para quem não é de São Paulo, porque existe um preconceito de São Paulo vis-à-vis o país, mas também existe um imenso preconceito do país vis-à-vis São Paulo. Agora, isso demonstra que quando um paper qualquer, uma pesquisa qualquer, é apoiada por todas as agências, é porque existe um reconhecimento de todo mundo que essa coisa é boa, as pessoas se comunicaram e por isso o impacto é maior. Esses são os bolsistas de produtividade do CNPq. E o que eu queria mostrar é que o CNPq, apesar de tudo, sabe mais ou menos definir quem é um A, quem é um B, quem é um C. Os pesquisadores 1A publicam muito mais que os 2. Só que, de novo, esses são os resultados. Olha o impacto. A média do impacto dos pesquisadores 2, que são os mais jovens, blá, 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 é essencialmente parecida com a média do impacto de 1A. O que isso quer dizer? Eu deixo para a plateia inventar qualquer teoria que explique isso. A pior é a mais correta. Eu vou correr, porque senão o Sérgio vai ficar zangado. Tá? Mas uma coisa que é interessante notar é que nós temos áreas onde a relação do impacto da produção brasileira com o impacto mundial é muito boa. E algumas áreas como energia elétrica e biomédica, a relação entre a publicação de bolsistas do CNPq
E o benchmarking mundial é maior por um fator quase de 3,5. Isto é, nessa área particular, nós temos mais impacto que a média mundial. Isso são bolsistas de produtividade do CNPq. Eu tenho todos esses dados e eu vou mostrar simplesmente, para terminar, duas experiências de avaliação de programas. Tá? Nós conseguimos avaliar o programa PELD, que é um programa extraordinário, que esse é um programa típico do que acontece quando o Estado, não o governo, incorpora uma visão de ciência e tecnologia. Uma avaliação ecológica de longa duração só pode ter longa duração. E, portanto, se você não faz isso durante 20 anos, 30 anos, esse programa não existe. E é absolutamente essencial que, se eu quero entender ecologia, não adianta eu tirar uma fotografia, nem adianta também tirar um filme curto. Eu tenho que entender como que esse nicho ecológico evolui no tempo, como que ele reage à mudança climática, como que ele reage à invasão antrópica, né? Legal. E, portanto, esse é um programa de Estado, isso não pode ser um programa de governo, porque o governo dura pouco. Tá? E esse programa está sendo avaliado e eu acho que nós estamos, nesse momento, criando um mecanismo de certificação de qualidade de pesquisa que vai permitir fazer uma avaliação do programa para mostrar para o Estado brasileiro que vale a pena investir num programa de Estado. Outro programa que está sendo avaliado são os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. E eu quero mostrar muito rapidamente, e vou terminar, juro por Deus, Sérgio, eu acredito, não muito, o programa RAI. Por que eu escolhi o programa RAI? Porque há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, no CNPq tinha 250 micro e pequenas empresas com os bolsistas do programa RAI, que são mestres ou doutores trabalhando nas empresas, e os donos das empresas, que às vezes são os mesmos, às vezes não. E foi emocionante para o presidente do CNPq passar por todos os posters, tá? E ver o imenso impacto, porque você vê o produto, você vê o cara. O cara está, para mim, uma criancinha, tá? De 30 e poucos anos, que te diz, olha, a minha empresa está faturando sei lá quanto, e o cara te mostra, por exemplo, um programa, um software e um hardware de treinamento de tiro para as Forças Armadas e as Forças Policiais. Se a gente pensa o que aconteceu essa semana no Rio, tá? A gente pode imaginar qual é o efeito de um policial passar por um programa de treinamento de tiro e por que um menino de 30 anos está vendendo seu programa para a polícia. Bom, nós capacitamos nos últimos anos mais de 2.000 pessoas, criamos 700, e por cada $1 milhão investidos, saem 26 produtos, saem 19 processos, saem serviços, saem cultivares, saem até papers. Ok? E isso é legal. Vocês podem imaginar quanto custa esse programa? Veja, Brasil é a 8ª, 9ª economia do mundo. Tá? PNB, alguns trilhões. Tudo bem. Esse programa, em total, custa 60 milhões de reais. Quer dizer, é para morrer de rir. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que nós estamos mudando os módulos do relatório de todos os programas CNPq para poder avaliar impacto de ideias, de produtos, de mudanças sociais e para que isso possa ser mostrado de forma rápida. E eu quero terminar dizendo o seguinte. Isso é aquilo que a gente mostrava.
a grana crescente de investimento do CNPq, a única coisa que importa é o vermelhinho de baixo, que é o orçamento do CNPq. Todo o restante são ações que outros ministérios pedem para que a gente execute. Quando a gente pensa, porque é bom pensar de vez em quando, o orçamento do CNPq é a linha verde, corrigida pela inflação. Isso quer dizer que nos últimos 6 anos, o orçamento do CNPq diminuiu 38%, em termos de poder de compra. Apesar disso, nesse ano, nós cumprimos com todas as obrigações assumidas, com projetos individuais de pesquisa em 2013. Esse 50% já está abaixo, já chegamos a 65%, já pagamos 2014, reforçamos orçamentos a INSTs, lançamos um edital de pesquisa em ciências humanas e sociais, editoração, lançamos editais de internacionalização das sociedades científicas, e eu tenho a imensa satisfação de anunciar que semana que vem a gente lança o edital do Universal. Tá? Agora, nós vamos lançar o edital do Universal com a mesma grana que em 2014. Dessa vez vamos pagar em tempo, mas a gente vai avaliar de verdade dessa vez. Não só resultado, mas também impacto. E, portanto, quem não produz, se a gente estiver pagando, na metade da brincadeira, a gente vai dizer tchau. Tá? E eu acho que essa é a forma correta de proceder com dinheiro público. O que eu mostrei? Eu caminhei um pouquinho sobre o contexto atual do Brasil em termos de ciência, tecnologia e inovação. Fiz a propaganda devida ao CNPq e tentei pensar junto o que quer dizer resultado, o que quer dizer impacto, por que esse grupo tem que continuar trabalhando cada vez mais para produzir indicadores cada vez mais precisos de impacto, inclusive nas ciências humanas e sociais, e terminei dando um respiro de esperança num tempo de depressão. Eu acho que o CNPq demonstra que é possível fazer com muito pouco, com gente extremamente dedicada, um trabalho que eu considero importante para que ciência, tecnologia e inovação virem política de Estado e tenham impacto na sociedade brasileira. Obrigado.